Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo, beleza? Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá, pessoal? E é de graça, não vai matar ninguém, deixa aí a curtida, que ajuda muito o meu trabalho aqui desse lado, beleza? Lembrando que lá no nosso site vocês vão encontrar tanto cupom de desconto de até 45% de desconto para adquirir as nossas carteiras de recomendação, tanto de curto, de médio, de longo prazo, depende do seu perfil. Temos o nosso serviço especializado de consultoria para você que quer definir o seu perfil de investimento, já tem uma carteira aí acima de R$ 200 mil investidos e não consegue administrar, tem problema para fazer o rebalanceamento, para ajustar o setor, está muito pesado de um lado e essas coisas todas. Creio que também seja interessante para você. Lembrando que você consegue conferir todos os resultados das nossas carteiras em tempo real, ou seja, o desempenho das nossas carteiras frente ao Ibovespa no mesmo período, também no nosso site do capitalismo.com.br, na aba de resultados, beleza? Dito isso, já vamos direto para o gráfico, sem enrolação. Lembrando, tá, pessoal, que se vocês quiserem verem análise de alguma ação em específico, só deixar aqui nos comentários que eu também trago análise aí para vocês, beleza? É, Temos aqui o Ibovespa, né, pessoal, que a gente vem mapeando eles no vídeo de fechamento aí durante a semana. A gente comentou sobre essa possibilidade de subida, né? Se ele rompesse essa LTB, poderia vir buscar aqui a região dos 129, 500, 130 mil pontos, que é o que está acontecendo, mas vale um adendo, volume aqui abaixo da média, vale um ponto de atenção. Ainda gostaria que pro Ibovespa continuar subindo, ele fizesse uma correção, seja ela lateral ou um pivô, que seria nada mais, nada menos que a formação de um fundo ascendente para depois lançar uma perna para cima, porque por enquanto a gente tem apenas uma perna, olhando isso pelo semanal fica ainda mais claro, né? A gente não tem um pivô de alta ainda, apenas uma movimentação, né? Uma perna só, tá? Então é preciso de um pivô para poder montar uma estrutura de alta, ok? Mas deu para aproveitar bem essa movimentação de alta, nossa carteira aqui da Capitalismo conseguiu aí performar bem, né? A gente está na frente de Bovespa já esse ano. Então, seguimos, né? Dando uma olhada rápida pelo dólar, que tem bastante ações para a gente tratar hoje aqui. Eu achei bastante ativo educacional interessante no contexto gráfico. Dólar, processo de correção ainda, volume baixo, próxima zona de suporte, 5.360. Dando uma olhada rápida pelos índices setoriais, índice financeiro que a gente veio comentando desde quando ele estava aqui embaixo, né, nos 12 mil pontos, da possibilidade dele fazer uma movimentação de alta para voltar a testar a resistência desse canal de baixa. Pois bem, conseguiu romper, mas não temos um pivô ainda, mas agora começa a mirar a possibilidade de voltar a testar essa região dos 12.800, depois, quem sabe, os 13 mil pontos, tá? Mas por enquanto, rompendo aqui, já vale um sinal aí de alerta no sentido positivo agora para o setor financeiro, tá? Índice imobiliário, testando o LTB de médio prazo, né? Conseguiu quebrar a estrutura de baixa no curto prazo aqui embaixo com esse pivô. Fez uma movimentação de alta, está parado aqui na LTB. Acima da LTB, claro, precisa fazer um pivô de alta e gera a expectativa de voltar lá para o 1.000 pontos, tá? Por enquanto, testando resistência. Índice de consumo também rompendo o canalzinho de baixa, né? A gente conseguiu mapear bem. E agora passa a mirar a região dos 2.930 e depois 3.000 pontos, tá? O índice do IMAT. Deixa eu só Deixa eu só ver aqui com o controle. Começou a esquentar pra caramba aqui, velho. O índice do IMAX também ainda segue processo de correção, nada interessante. O índice do IEX subiu bem, né? Inclusive a gente conseguiu pegar boas operações no setor elétrico. Ainda acho que é um setor que tem boas oportunidades, tá? Acho interessante. Próximo nível de resistência é o topo lá dos 95 mil pontos, tá? Dito isso, e agora partindo para a parte mais gostosa, que são as ações, né? Vale 3, né, pessoal? Vale 3 deixou uma barra sexta-feira, uma barra compradora, né? Só achei feio aqui o volume, tá? O volume aqui deveria ter sido um volume acima da média, né? Mas tá próximo das médias móveis, né? Chegou a acionar o 9.1, então tem stop pequeno, rompimento da máxima, stop no fundo da barra anterior, no 61,81, stop de 1.78. Para tentar fazer uma parcial até o topo anterior junto com média móvel de 200 já dá 2,5, né? Então basicamente 2 para 1. Né? E depois, caso ele faça o rompimento da média móvel de 200, tentar carregar até o topo aqui em cima do 66.
O semanal também daria um trade, né, no rompimento da máxima, stop na mínima, o que seria a mesma entrada ali pelo diário, tá? Então, a primeira possibilidade seria vale 3, só achei fraco esse volume aqui. O segundo ativo, deixa eu só tirar esses aqui. Rail 3, uma possibilidade de venda. Tá? Um pouco mais arriscado porque é um trade de contratendência no curto prazo. Inclusive, a gente conseguiu pegar uma boa contexto aqui, não é falar compra, mas foi aqui para vocês, olha. Aqui embaixo, pode voltar os vídeos de domingo, a gente comentou aqui embaixo, o rompimento da máxima, stop na mínima da própria barra ou no fundo, para tentar carregar até média móvel de 9 do semanal e depois até média móvel de 20, né? Dito e feito, olha lá que coisa linda. Inclusive, se alguém conseguiu pegar seguindo o racional e educacional aqui da sala, deixa aí nos comentários, beleza? A gente tinha comentado aqui embaixo, ó. Trazer até a 9, depois até a 20 e quem sabe voltar a testar o antigo fundo. Ele até passou, né? Olha. Então, coisa linda. E agora eu vejo a possibilidade de venda, tá? Tem um padrão aqui de nuvem negra em cima de uma congestão anterior. Se a gente fosse, deixa eu tirar as médias, né? E tirar o zoom, eu tenho todo esse nível aqui para trás como resistência, né? Olha, toda uma congestão de resistência aqui para cima. Ó. Então ele vem afastado, né? No gráfico diário, movimentação aqui de alta, possibilidade de um trade aí de venda, tá? No rompimento da mínima de sexta, stopzinho na máxima de 2,80 para tentar carregar pelo menos até os 21,41. Então eu tenho um stop de 2,64 para tentar pegar 5,96. Lembrando que é um trade um pouco mais arriscado, dado que é contra a tendência, tá? Mas a gente pega e olha aqui, olha à esquerda, né? A gente tem esse padrão aqui, e agora nessa mesma região a possibilidade, né, dele voltar um pouco para baixo, tá? Outro ativo que eu também venho comentando bastante, na sexta-feira ele fechou interessante, é Brit 3, tá? Brit 3 interessantíssimo. Ele rompeu a resistência dessa congestão no gráfico diário, mas eu vou mostrar o que de fato me chama atenção nesse papel, né? Eu já comentei, cara, eu tenho uma dificuldade para. Aí, ele já rompeu isso aqui, né? Congestão do diário, volume comprador acima da média. Agora, se a gente joga isso pro semanal, pessoal, olha que coisa linda de gráfico. Eu acho que é um dos gráficos assim mais lindos, junto com alguns outros que eu também vou mostrar aqui, né? Que inclusive é do setor financeiro, os outros. A gente tem uma zona de vazio gráfico, pessoal. Vazio gráfico, olha lá. Olha isso aqui em Brit 3. Ele rompeu essa zona de congestão de médio prazo. Opa, né? Então, ele rompeu essa região de resistência de congestão de médio prazo, que era uma resistência, consolidou um fundo, por enquanto, acima desse antigo ponto de resistência, então ele pode estar fazendo uma troca de polaridade, que é confirmada apenas no pivô de alta, que é quando uma parte, uma zona de resistência passa a ser um suporte. Tá? Então ele está consolidando um fundo aqui bem interessante, vem de uma movimentação de alta e eu estou esperando a expectativa aqui para a Bit3 que ela faça isso aqui. Tá? E como eu disse, zona de vazio gráfico, bastante volume comprador aqui, olha. Então é um ativo que está me chamando muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. O stopzinho aqui, olha, seria na região dos 3,68. Aqui eu teria que dosar a mão, porque seria uma entrada pelo semanal. Então, o stop pelo semanal seria de 13,90. Né? Lembrando que percentualmente é grande, dado que o valor nominal do ativo é baixo. Tá? Então, tem que ajustar, tem que saber trabalhar essas posições. Não vai entrar com a mão cheia que vai se lascar. No gráfico mensal também, olha isso, pessoal. No gráfico mensal deu trade de correção, cara. Assim, ó, papel lindo. Movimentação de alta, correção. Olha, acionou agora, o rompimento da máxima. O stop tecnicamente seria nessa mínima, só que eu não gosto de colocar o stop curto assim e ainda acima das médias, né? Então por isso que eu colocaria aqui para baixo. Ó. Tá? Eu colocaria abaixo dos 3,70. Mas cara, tá muito bonito esse papel. Se a gente for projetar o pivô do mensal, cara, olha o espaço que o ativo tem. Seria essa uma movimentação de alta, correção. Ele cravou o alvo de 1618, olha, é a linha branca, tá? Ele cravou o alvo de 1618. O próximo alvo do mensal está em 6,11.
tá? 6,11 é o próximo alvo que eu vejo para Brit 3. Então, o stop estava de 13%, né? Se a gente calcular do preço atual até o alvo lá em cima, um upside de 42%, tá? Então, vale atenção aí, hein? Papel bonito. Outro ativo, Cosan, tá olhando pelo semanal. A gente comentou também, inclusive, se alguém pegou aí usando o racional, comenta aí, a gente, né, aqui embaixo onde está amarelo, a gente comentou da possibilidade de tentar levar até média móvel de 9, trade de contra-tendência, até depois até média móvel de 20, ó, deu aí 11%, né? Tudo isso aqui nos vídeos aqui, tá, pessoal? Só pegar os vídeos anteriores e analisar, né? Agora, bonito, se ele rompe 14,50, ele aciona um novo pivô de alta pelo diário e rompe essa congestão toda aqui. E aí eu vejo a possibilidade dele voltar a testar a região dos 15,80, né? O que dá do rompimento até lá um upside de 8,85. E o stop desse pivô estaria aqui abaixo do fundo, né? Seguindo a teoria de Dow, um stop clássico, né? Rompimento de topo, stop no fundo. O stop ficaria aqui, entrada acima desse topo para tentar carregar até 15,80, o que daria um stop nos 13,82, um stop de 4,55, né? E aí, da entrada do rompimento até média móvel de 200, 9,28, tá? Então dá mais do que 2 para 1. Também acho bem interessante aí, Cosan, tá? Cogna 3 a gente já tinha comentado. O ativo no semanal não tá legal, tá? No semanal não tá legal. Ele está em cima da média móvel de 9, mas ainda vejo a possibilidade dele dar uma arrancada até os 2,10, que seria ali na média móvel de 20 períodos do semanal, assim como eu mostrei os outros contextos agora de Cosan, de Reio 3, tá? Vejo a possibilidade dele voltar a testar a média móvel de 20 do gráfico semanal e quem sabe esse fundo aqui anterior nos 2,33. Levando isso para o diário, ele já teria acionado um trade de correção, né? Olha, no rompimento, ele já acionou o pivô aqui, fechou acima desse topo. Acima dos 1,92 eu vejo uma compra, o stop abaixo de 1,79, stop de 7,07, até média móvel de 20 do gráfico semanal, que fica em 2,08, já dá um upside de 8%. E caso o papel siga subindo, até o antigo fundo, agora como resistência, dá 20%. Então também acho interessante a Cogna 3. Falta entrar volume, né? O volume ainda está bem fraco. Segundo ativo interessante, Mafrig. Tá? A gente olha pelo semanal, é um papel que daria um trade de correção de novo, né? Ele se afastou da média, corrigiu até a média, deu uma puxada, se afastou da média, se aproximou da média de novo, já recuou no rompimento da máxima pelo semanal com stop na mínima, também daria uma opção técnica, stop de 7,23, alvo em 13,89, que já dá um upside de 8,83 contra um stop de 8,60, e levando isso para o diário, né, olha, no rompimento da máxima de sexta dá uma possibilidade. O stop na mínima do fundo do diário já é um stop de 5,60. E o alvo ainda segue sendo os 3,89, né? Aí tem 12,65% contra um stop de 5,53 dentro de um contexto que o ativo está em tendência de alta no gráfico diário, né? Então ele corrigiu até as médias, corrigiu e já acionou aqui compra novamente. Inclusive a gente pegou uma compra aqui no Swing Trade aqui atrás, na carteira aqui da Capitalismo. Olhando no semanal, tá trabalhando dentro de um canal de alta. E o mensal, ele está trabalhando já dentro de um pivô, né? Olha, que é esse pivô, movimentação de alta, correção, pivô. Então ele já confirmou um pivô de alta no mensal, tá? Então tem todo esse espaço aqui para trabalhar. Então acho interessante, dado que JBSS, BR Foods fizeram boa movimentação de alta, Mafrig foi um ativo do mesmo setor que ainda não performou tanto igual. Não que ele deva performar só por conta disso, mas é algo que vale a atenção, dado que agora o ativo montou uma estrutura de alta no mensal e está dando possibilidade no diário que está alinhado com o semanal. Então, tendência primária, secundária e terciária se alinhando, tá? Então, eu gosto bastante desses ativos. Se a gente olha no ABV, olha, ele recuou, ABV não, perdão. No estocástico, ele fez a correção até a zona de 50, IFR trabalhando acima da zona de 50. Deixa eu tirar essa linha daqui. Trabalhando acima da linha 50, ou seja, força predominante compradora de curto prazo. Então, acho interessante. CSNA3. Ver se.
Deixa eu só ver um negócio aqui. Cara, esse papel também tá bem bonito, pessoal. CSNA3, tá? A gente olha aqui no semanal, tá a possibilidade. O semanal não tá legal, né? O diário aqui seria um pivô de alta. Rompendo os 13,43, stop 12,70, stop de 5%, né? Para levar até média móvel de 200, 5,33, basicamente 1 para 1. E aí, projetar essa movimentação aqui que quebrou a estrutura, ó, o alvo de 100% dá exatamente na média móvel de 200. Depois, próximo alvo, 15,49, que dá um upside aí de 15,26 contra um stop de 5,5. Então, acho bem interessante também Cosan. Cosan não, é CSNA3, eu sempre confundo. E pelo mensal também chamando bastante atenção, olha. Fez um processo de correção com volume caindo depois de uma movimentação de alta, e o que a gente tem aqui é a possível formação de um fundo ascendente, olha. Fundo, e apesar dessa forte queda, se a gente olhar só pelo diário, com o zoom curto, a gente não consegue perceber esses contextos. Então tira um pouco o zoom, sobe um tempo gráfico e olha o contexto. Possível formação de fundo ascendente. Candle Doji, possibilidade aqui de retomada, pelo menos de uma tentativa de alta. Lembrando que trabalhando dentro aqui, olha, de um terço não, mas dentro dessa barra compradora. Essa barra de força compradora. Então, acho interessante, levando isso para filtrar no diário, eu vejo a entrada de pivô de alta, tá? Nossa, deixa eu só pausar que eu vou tossir. Pronto, perdão. Tá, então acho bem interessante também CSNA3. Cara, use Minas também, tá, pessoal? Cara de ombro, cabeça a ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro. Invertido, né? Um okoi, olha. Então no pivô aqui, cara, ele rompe média móvel de 200, eu vejo a possibilidade dele voltar a trabalhar nesse vazio gráfico. E lembrando, contexto de um okoi que é um padrão de reversão. Use Minas, ou no semanal, ele rompe média móvel de 20 também ali em cima. Então, eu acho bem interessante, tá? E se a gente olhar no mensal de novo. Ah, mas você olha o mensal para operar swing trade? Olho. Não é que eu olho o mensal, eu opero mensal para swing trade, são coisas diferentes. Eu olho o mensal para eu entender em que contexto aquele ativo está. Dado que o gráfico mensal, ou seja, quanto maior o tempo gráfico, maior o contexto de análise que eu consigo incluir. E aí eu levo isso para o semanal e para o diário para conseguir fazer a entrada, tá? Gosto bastante mesmo. Então, gráfico diário, ou gráfico mensal, possível formação de fundo ascendente. De novo, se a gente olha pelo mensal, apesar dessa forte queda que o ativo fez, pode ter sido uma correção dada essa forte alta. Então, o que a gente tem é fundo, apesar dessa forte queda, ele reagiu aqui, então fundo mais alto. Candle martelo em cima de uma zona de suporte, possibilidade dele tentar fazer uma movimentação aqui para cima. Levando isso para o gráfico diário, alinhado com um pivô de alta, é o contexto que eu gosto. Um pivô saindo de próximo das médias móveis de 9, rompendo média móvel de 200, caso ele faça o rompimento desse topo que fique em 8,23. O stop abaixa aqui um pouquinho da média móvel de 20, 5,60. E tem todo esse espaço para tentar arrastar, olha, até essa LTB aqui do diário, que fica em 9,52, o que me daria 15% de upside contra um stopzinho de 5,53. Então acho também bem interessante, tá? E GTI 11 também, tá? Gráfico semanal não acho legal aqui. Longe da média, não tem nenhum contexto interessante, porém, de novo, vamos lá. Gráfico mensal. O papel está trabalhando dentro de um canal de alta. Ó, suporte, resistência, canal de alta. Possibilidade boa. Próximo do suporte. Se deu bem que conseguiu pegar, arrancada. Próximo de zona de suporte. Se deu bem que conseguiu pegar, arrancada. Novamente. O papel corrigiu, olha lá. Candle Doji em cima de uma zona de suporte que foi acionado nesse mês, né?
e vejo a possibilidade aqui de vir testar pelo menos esse topo aqui dos 24,20, 24,10. Levando isso para o diário, é um papel que rompe LTB de curto prazo, faz um pivô, ou seja, então ele quebra a estrutura de baixo no curto prazo e faz uma estrutura de alta. Ele tem aqui topos e fundos descendentes. A partir do momento que ele rompe essa estrutura e deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e faz um pivô, que é isso aqui, ó, fundo, fundo, pivô. Ele quebrou essa estrutura que anteriormente era movimento contrário, né? Ó. Topos e fundos descendentes. Então aqui a gente teve uma quebra de estrutura no curto prazo, o papel passando por um processo de correção, testando, ou seja, está sentado em cima da média móvel de 200 junto com a média móvel de 9. Então acho bem interessante no rompimento do pivô aqui em cima, com o stop aqui embaixo, possibilidade aí de uma movimentação boa em IGTI, tá? O rompimento seria em 22,26. O stop um pouquinho abaixo dessa média móvel de 9 aqui, olha, 21,26, um stop de 4,5%, tá? Eu colocaria até um pouquinho aqui embaixo, ó. Eu gosto geralmente de dar um pouco mais de espaço, tá? Eu colocaria lá no 20,98 que me daria um stop de 5,78 para tentar carregar até o é que até o topo lá em cima dá 7,46, né? Então basicamente 1,3 1,3 o tamanho, né? Eles é um ativo sim, e dentro do setor imobiliário que acabou ganhando força nas últimas semanas, então também acho interessante. Outro papel, Viva 3, o pivô, eu já comentei desse ativo aqui na semana passada, tá? Na semana passada. Olhando o gráfico diário, o que a gente tem? Eu acabei de explicar em GTI, quebra de estrutura no curto prazo, tá? Ele rompeu aqui, olha, essa congestão, né? Olha, rompeu aqui essa LTB, que topo e fundos descendentes, e fez o que? Movimentação de alta, rompendo esse nível de resistência, correção no tempo, que é uma correção lateral, e na sexta-feira acionou um pivô de alta. Ó, fundo, fundo, pivô, possibilidade de voltar para cá, ó, 27,06. Aqui a entrada, pessoal, teria sido em 22,93, ele já está um pouco acima. Então, talvez diminuir um pouco a mão e entrar no mercado, pagar com a sorte de correr o risco de ficar sem, mas comprar se ele voltar para cá para 22,89. O stopzinho eu colocaria abaixo da média móvel de novo, lá nos 21,70. Um stop de 5,40. Para tentar levar até a média móvel de 200 junto com o LTB, né, linha de tendência de baixo e curto prazo, dá um upside de 17%. Então é mais do que 3 para 1. Acho interessantíssimo. Gráfico semanal vale o adendo que ele está em cima da média móvel de 20, mas acionou um 9,1 de compra. O 9,1 de compra pelo semanal é diferente o contexto, porque ele acionou no rompimento da máxima, o stop lá na mínima de 10%. Outro contexto de entrada, barra verde aqui, né? Olha, rompimento da máxima, stop na mínima, 5,69, o que seria você entrar na máxima realmente de sexta-feira. Então também faz sentido, olhando agora pelo semanal, tá? Um stopzinho aí para levar até lá em cima, olha. Acho bem interessante, tá? Acho bem interessante. Cara, como 4 no mensal, não é nem pelo diário, de novo, mensal. Se eu opera 103 no mensal, opero e não tô nem aí. Não tem regra, mas tem que usar o que funciona para você. Então, cara, eu gosto de usar o gráfico diário para facilitar a minha entrada, mas eu gosto muito de olhar o gráfico mensal e gráfico semanal. São os dois gráficos que eu mais gosto, mensal e semanal. Eles me dão uma visão gráfica muito melhor do que o gráfico diário. Eu gosto de usar o gráfico diário para filtrar e aí pegar um pivô de alta, alguma barra de força, seguindo o contexto do gráfico mensal e semanal, beleza? Se eu pudesse dar uma dica, essa aí é muito valiosa. Para um bom entendedor, meia palavra basta, não é isso que falam por aí? O que eu tenho aqui no diário? Um pivô, né? Rompendo aqui um canalzinho de baixa no diário, né? Canalzinho de baixa de curto prazo. Jogando isso para o semanal, vai ter uma bandeira de alta. Então, lembrando, temos tendência primária, secundária e terciária. Saiba analisar os contextos certos. Às vezes, uma tendência de baixa no gráfico diário, ele pode ser uma correção em forma de bandeira do gráfico semanal. Às vezes,
a movimentação de baixa no semanal, ele pode ser uma correção do mensal. Então, cara, saiba utilizar esses contextos gráficos. Não tem alguém com a arma na sua cabeça falando que você não pode fazer isso. Então, saiba olhar os ciclos de uma tendência e se posicionar, como usar um GPS. Você não sai de casa para viajar para um lugar que você não sabe sem olhar o GPS, não é isso? Então, saiba usar as coisas ao seu favor. Levando para o gráfico mensal, isso que não preciso nem falar nada, né, cara? Inclusive, a gente pegou uma operação dessa aqui na nossa carteira de médio prazo com 80%. A gente pegou aqui embaixo, olha. E levou até a primeira correção, que foi aqui, ó. Foi até aqui, ó. Só que não deu 140%, porque no meio do caminho aqui a gente fez saída parcial, foi, né, gerenciando essa posição e no final fechou ela com 80% de ganho. É o que eu falo, você não vai pegar a perna inteira de uma tendência, mas o importante é que você saiba trabalhar aquela perna de tendência. Pô, o ativo subiu 2.000%, você não precisa pegar 2.000%. Né? Você pode pegar 500, você pode pegar 300. Pô, o papel subiu 20%, ok, você não precisa pegar os 20%, você pode pegar 15%, 12%. Né? O papel subiu 50%, você não precisa pegar os 50%, comprar fundo e vender topo. Né? Saiba trabalhar, não fique muito preso nisso. Enfim, novamente o papel corrigiu e olha lá, em cima da média móvel de 9, no mensal, o rompimento da máxima nos 6,59 já acionou, o stop na mínima de 5,82, o stop de 11%, para tentar levar pelo menos até o topo anterior, já me dá um upside de 20%, pensaria em fazer uma saída parcial, e depois tentar carregar o residual aí 2 vezes o tamanho aí para cima, dado que o papel está na tendência de alta no gráfico, na tendência primária e secundária, tá? E agora a terciária pode entrar em alta de novo aqui no gráfico diário, tá? Então acho bem interessante aqui nessa região do 6,61, jogaria um stop lá embaixo do 5,83 para dar de fato espaço para a operação. Ah, um stop de 11%? Sim. Saiba administrar a posição, sempre falo isso. Ah, não sei como fazer isso. Tem nossas carteiras aqui, já serve exatamente para isso, já vai ponto de entrada, ponto de saída, gerenciamento, o quanto alocar por operação, vídeo todos os dias atualizando a análise de contexto da carteira de curto e médio prazo. Então, vai que vai. Papel muito bonito, cara. Tomo 4. É... Smart Fit seria mais pelo semanal também, mas contexto de canal de alta, deixou aqui uma barra compradora, rompimento da máxima, stop na mínima, já um stop de 9,95, lembrando que é trade de gráfico semanal, então cuidado, para tentar carregar até o topo desse contexto, daí 13%, né? Então, isso semanal. No diário, a entrada fica no rompimento aqui dos 23,48, o stop abaixo da média móvel de 20, aqui abaixo da mínima desse candle, um stop de 5,68, tá? 5,68 para tentar carregar aqui para cima e pensar em fazer a saída parcial de no mínimo 1 para 1 e algo 2, 3 vezes o tamanho desse risco. Deixa eu ver se esse aqui tem um mensal que eu olhei. Ah lá, o mensal também, ó. Trilha de correção, olha lá. Movimentação de alta. Deixa eu até tirar o zoom para vocês conseguirem entender. A movimentação de alta. Rompimento da máxima e stop na mínima para tentar pegar a continuação dessa tendência de alta. Even 3, já vejo a possibilidade de venda. O papel está trabalhando uma tendência de baixa. Deixou um engolfo na sexta-feira, no gráfico diário. Gráfico semanal, cara de bandeira de baixa. Pelo diário já teria acionado, tá? Rompimento da mínima, uma venda. Stop na máxima do 6,84, um stop de 7,60. Para tentar carregar até aqui, ó. 5,83 dá 8%, basicamente 1,1 o tamanho do risco, 1 para 1, né? E aí depois o alvo de 100%, 13% de ganho. E até o suporte base aqui embaixo dessa antiga estrutura de alta dá uma upside de 19%, né? Com stop aqui acima desse fundo. Outro papel, o NIP6, possibilidade de pivô no gráfico diário, né? Gráfico semanal não tá tão legal, rompeu um canalzinho de baixa aqui para trás. Gráfico diário precisa entrar volume comprador, mas se romper aqui, olha, o 52,85, um stop na mínima de sexta, 3,60 para tentar levar até essa LTB aqui, olha. O que dá um upside de 11% contra um stop de 3,78. E levando isso aqui seria uma entrada de pivô.
Trade de correção seria aqui, olha, a entrada no rompimento da máxima de sexta, o stop na mínima, um stop de 1,90, tá? Duas possibilidades. Blau 3 também já tinha comentado, vou comentar de novo, o vídeo vai até ficar um pouco mais extenso, mas enfim, é para poder trazer mais conteúdo para vocês. É só acelerar aí 1,25, 1,50, que não vai matar ninguém. Saiu uma, na verdade, rompeu aqui um canalzinho de baixa, de médio prazo, gerando a possibilidade de voltar a testar os 14,73. Quem sabe 15,80. Levando isso para o gráfico diário, o papel fez a quebra de estrutura que eu comentei com vocês, né? Fez uma movimentação de alta, corrigiu. De novo, no pivô, a entrada é em 12,17, o stop na mínima de sexta, 6,50. No trade de correção, já é no rompimento da máxima de sexta, o stop eu colocaria um pouquinho abaixo, nos 11,27, um stop de 6%. Tá? Tentar carregar até o alvo de 100%, a 13,14, um alvo de 9,5%. Então, basicamente, 1,3, 1,5 o tamanho do risco. E aí, quem sabe, os 14,73. Tá? Tem espaço para ir para cima. Antes, na média móvel de 200, dá para pensar em fazer a parcial. Tentar carregar até lá em cima nos 14,33, uma upside de 22,39. O semanal a gente viu. O mensal, de novo, ó, teria dado uma oportunidade aqui embaixo. Ó. Candle Doji, levando lá para o diário, tentar carregar até a 9 do mensal. 16% para quem pegou. Foi essa barra aqui embaixo, né? Outro papel que no mensal também está interessante, olha, BMGB4, movimentação de alta, correção. No mensal já acionou, né? Nesse candle aqui, rompimento da máxima, stop na mínima, tentar levar pelo menos até o topo dos 4,20. Pelo mensal, é um stop de 15%. Até o topo, 4,20, basicamente 19%. Olhando isso no diário, ele já deu uma entrada aqui, olha, ele rompeu essa congestão do diário, entradinha aqui, o stop aqui embaixo, os 3,34, stop de 5,31. Quem pegou já se deu bem. Né? Então você pode aguardar a correção para os 3,50, correr o risco de ficar de fora, ou diminuir a mão e entrar no mercado e colocar o stop ali nos 13,40, stop de 5%. Entrou no vazio gráfico aqui, olha. Entrou no vazio gráfico. Beleza? Então esses foram os ativos. Espero poder ter ajudado vocês. Desculpa um pouco a demora e até semana que vem.